Já pensou em conquistar o salário dos sonhos com um cargo que também lhe garanta a estabilidade necessária para ter uma vida tranquila, confortável? Gente linda, não estou falando de milagres, estou falando do Concurso Nacional Unificado. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esse concurso que pode lhe garantir estabilidade e o salário que varia de 4 a 22 mil reais a depender do cargo que você vai ocupar, então fica esperto com esta aula. Fala, gente linda! Beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E já peço de antemão, no comecinho desse vídeo, para você não se esquecer, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se ajuda demais a gente a crescer e a mostrar para o YouTube que nosso conteúdo aqui na área da educação é extremamente relevante. Vai lembrar que mais de 90% do pessoal que consome o conteúdo aqui não é inscrito, então dá aquela forcinha porque nós estamos com a meta de atingir até o final deste ano de 2024 cerca de 20 mil inscritos, então dá aquela forcinha pra gente, não custa nada. E vale lembrar também que você não deve se esquecer de ativar o sininho de notificações, porque se você vai prestar o concurso nacional unificado, fica ligeiro que nós teremos aulas rotineiras aqui no nosso canal falando sobre esse concurso e de como você pode se dar muito bem na redação e na área de português também. Agora sim a gente pode ir para o conteúdo propriamente dito. Gente linda, recentemente saiu o edital no começo aqui de 2024 a respeito do concurso nacional unificado da esfera federal. Pô, professor, por que eles criaram esse negócio? Gente linda, de acordo com o governo federal, esse concurso tem um grande propósito de facilitar a sua vida e também de criar uma isonomia no processo de seleção de indivíduos que vão ingressar em cargos públicos. E veja bem, isso é muito importante porque torna o processo de seleção realmente mais uniforme, mais justo e até mesmo mais democrático. Até porque as provas vão ser todas executadas no mesmo dia em diversas cidades de todo o Brasil. E certamente você ficou interessado bastante, inclusive, nos salários, na remuneração que você vai receber. A depender do cargo, você pode receber de 4 a 22 mil, quase 23 mil de salário mensal. Olha só que maravilha. E além do que, você pode ter a estabilidade que somente um cargo público pode te oferecer. Então, gente linda, vai completar 18 anos? Cara, é a oportunidade ideal. Quer mudar de emprego? É a oportunidade ideal. Quer ter uma vida mais estável? Vai casar? Tá pensando em noivar? Cara, faz esse concurso público, que é uma ótima oportunidade de você ter uma carreira e, claro, garantir uma vida mais tranquila. As inscrições começam a partir do dia 19 de janeiro. Provavelmente no momento em que você vir este vídeo, eles já vão ter iniciado. E as inscrições se encerram no dia 9 de fevereiro. Então você vai ter aí em torno de 3 semanas para fazer essa inscrição. Detalhe, eu também vou fazer esse concurso, mas calma que não é para pegar nenhuma vaguinha, morder nada desses salários, tá? Eu vou mais para experimentar a prova e também para ajudar vocês a compreender melhor a dinâmica de execução desse tipo de avaliação. Afinal de contas, é a primeira edição e podem surgir inúmeras dúvidas acerca dessa prova. As provas vão ser realizadas no dia 5 de maio, ou seja, você tem intervalo a partir deste momento de cerca de 3 meses e pouco para se preparar muito bem para a prova. E você pode até pensar que é pouco tempo, mas calma que eu vou ajudar você nesse processo de reconhecimento, de entendimento da redação, assim como também em relação às questões de língua portuguesa. São ofertadas em todo o Brasil cerca de 6.640 vagas em diversos cargos. E a banca responsável pela aplicação dessa prova é uma bem tradicional que você provavelmente conhece. Quem faz concursos públicos já está familiarizado, que é a banca CES Gran Rio. Mas se você não conhece, você vai passar a entender a partir das nossas aulas. E a requisição mínima para você fazer essas provas pode variar entre o ensino médio e o ensino superior. Para o ensino médio, muitos cargos também exigem alguma especialização.
para o curso superior também são graduações mais específicas. Claro que tudo isso a depender do cargo que você escolha, ao qual você se candidate. E o edital, que inclusive a gente colocou o link na descrição do vídeo, você pode acompanhar de perto esse edital todo, foi dividido em cerca de 8 blocos, é um edital relativamente longo. E cada um desses blocos se refere a um cargo específico com uma graduação também específica, assim como uma área de atuação. Do primeiro bloco ao sétimo, nós temos apenas editais voltados a vagas para preenchimento para quem tem curso superior. Já o bloco 8 se destina apenas e unicamente para quem tem um nível médio, e é justamente nesse bloco que nós vamos atuar mais de perto nestas aulas. Afinal de contas, é justamente nesse bloco que nós temos a exigência de uma construção de uma redação com características dissertativas. Resultado é onde realmente nós vamos atuar aqui na instrução para que você possa fazer uma boa redação. E olha só, essas informações são plenamente importantes para você que está começando os estudos agora e traçando estratégias para você se dar muito bem nessa prova. A redação que vai ser executada tem caráter eliminatório e classificatório. O que quer dizer que se você zerar essa redação, já era o seu sonho de ingressar num concurso público, num cargo de relevância. Então, por isso mesmo que a gente tem que tomar o cuidado de entender muito bem as características da redação, da dissertação que é pedida na banca Sesgran-Rio. E a redação tem um peso substancial, gente. Ela vai ser avaliada de 0 a 100 pontos e, como o peso da prova total, equivale a cerca de 20%. Gente, é muita coisa para uma única questão. Por isso que você tem que dar o seu máximo para compensar, de repente, com a redação, outras áreas, outros segmentos. E a prova será executada na primeira etapa, no dia 5 de maio, no período da manhã, no intervalo de 2h30. Mas só que nesse intervalo de tempo você não vai fazer só a redação. Você vai, além da redação, também responder a 15 questões objetivas. Ou seja, você tem que administrar muito bem o tempo para fazer a redação e responder também essas questões de língua portuguesa. Por isso que é muito importante o treinamento antecipadamente, com estratégias bem definidas que eu quero passar para você. Dessa forma, você consegue minimizar o tempo dedicado à redação para aproveitar melhor esse intervalo para a execução das resoluções das questões objetivas. Gente linda, por isso mesmo que é muito importante você conhecer um pouco da nossa metodologia de ensino aqui da Corrija-me. Nossa plataforma de correção de redação, a Corrija-me, o link está na descrição desse vídeo, lugar em que você pode enviar suas redações e ter a correção realmente bem feita por profissionais qualificados. Trabalha com uma metodologia 4A. Pô, professor, o que é essa metodologia 4A que você está citando, que você tanto fala aqui? Foi uma metodologia criada especialmente para a nossa plataforma para ajudar vocês, estudantes, a melhorar cada vez mais na redação. Basicamente é formado por 4 etapas distintas. E essas 4 etapas hierarquizadas no processo de aprendizado ajudam você a melhorar cada vez mais a produção textual a cada nova produção. E o que os 4A significam, professor? Aula, aplicação, avaliação e análise. Com relação à aula, o primeiro A é o momento em que você tem a teoria. Na nossa plataforma, nós temos diversas aulas que garantiam você o aprendizado teórico em relação à redação. O segundo A, a aplicação, é o momento em que você usa a teoria aprendida nas aulas para execução de uma redação, ou seja, quando você põe em prática a teoria. No terceiro A, nós temos a avaliação, que é a nossa parte, o nosso papel como plataforma de correção de redação, em entregar a você um feedback que analisa os elementos fortes e fracos da sua redação, apontando erros e acertos e orientando você. E o quarto A análise, é quando você pega essa redação e analisa cautelarmente os aspectos que foram apontados e em cima desses erros você racionalmente melhora as próximas produções. Então a nossa metodologia 4A funciona muito bem. Então o que você está esperando para aprender redação e passar nesse concurso? Vai lá e acessa a Corrija-me, lembra, o link está na descrição desse vídeo. Voltando agora à nossa banca de correção, lembra que quem vai fazer a correção dessa redação do concurso nacional unificado é justamente a Sesgran-Rio, muito conhecida daqueles concurseiros mais contumazes. E a avaliação dessa redação vai ser feita a partir de 5 critérios que eu quero mostrar aqui para vocês e que é muito importante conhecer. O primeiro critério diz respeito à questão da adequação ao tema proposto. Basicamente é o momento em que o corretor vai verificar se você realmente
fez a leitura da comanda de redação, entendeu os textos motivadores e conseguiu internalizar o tema para poder desenvolver uma redação que está alinhado com essa proposta. O segundo critério é a adequação ao gênero, ao tipo textual, que é justamente a dissertação argumentativa. Ou seja, se você fez realmente uma dissertação com as 3 macroestruturas completas, com um desenvolvimento adequado de informações diante daquele tipo de estrutura de gênero. O terceiro critério avalia os mecanismos de coesão. Ou seja, se você estabeleceu a relação lógica entre os parágrafos, melhor dizendo, e entre os períodos dentro de cada parágrafo. O quarto critério verifica a coerência dos seus argumentos. Ou seja, você realmente conseguiu argumentar no sentido de de tornar o seu texto extremamente persuasivo. Você fez uso de repertórios externos aos textos motivadores capazes de consolidar a sua perspectiva, a sua tese, de argumentar de fato num projeto de texto estratégico e bem organizado. E o quinto e último critério diz respeito à modalidade escrita culta da língua portuguesa. Claro, você precisa adequar o seu texto de acordo com as regras gramaticais, de acordo com as estruturas sintáticas bem organizadas. Curioso que você pode estar até se perguntando, professor, mas não existe um outro critério responsável por verificar se existe ou não existe uma intervenção? Calma, calma, gente linda, esse assunto ainda é para uma outra aula, mas já adianto que a SESGranRio não exige necessariamente intervenção. Mas alguns temas permitem a utilização de uma intervenção, já que são temáticas voltadas para o aspecto mais social. Beleza, professor, entendi os critérios de avaliação da banca. Só que como são os temas? Claro que para isso, para entender como funciona a dinâmica dos temas, que tipos de temas nós temos, a gente pode voltar um pouco para o passado para verificar temas que já foram construídos e aplicados pela banca SESGranRio para algum concurso público, como é o caso da Caixa Econômica, como é o caso do Banco do Brasil. Por exemplo, em 2014 nós tivemos o concurso para o Banco do Brasil feito pela banca SESGranRio. E o tema foi justamente esse que vocês estão vendo aqui embaixo. Preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Veja que é um tema de ordem social, que remete à ideia de cidadania. Já em 2015, também para o Banco do Brasil, nós tivemos este outro tema que vocês podem ver aqui. É possível conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização, da empresa? Veja que é uma outra questão que envolve também um tema social de cidadania. Em 2018, também para o Banco do Brasil, nós tivemos esse tema aqui, ó. Que motivação, filantropia ou competitividade deve nortear as ações de responsabilidade social em sua empresa? Veja que tem o termo social, veja que tem o termo empresa, veja que tem a dicotomia entre filantropia e competitividade, trazendo um questionamento bem contemporâneo acerca da responsabilidade do compromisso das empresas. Já em 2021, para a Caixa Econômica Federal, nós tivemos esse tema aqui, ó. Editor, sobe para mim. A influência da satisfação do trabalho sobre o desempenho do funcionário. Veja que esse tema aludia a uma questão relacionada principalmente à síndrome de Burnout, ou seja, do excesso de trabalho mesmo em relação às empresas e o desgaste do funcionário. E certamente aludia também à questão da importância de satisfação do funcionário em ter um trabalho digno, assegurado para a produtividade. Em 2021, num outro tema da Caixa Econômica Federal, nós tivemos este tema: de que modo a proteção de dados dos clientes contribui para a confiabilidade de sua empresa? Perceba que ele remetia a um questionamento também muito contemporâneo, que diz respeito às novas mídias sociais, mas atrelado intimamente às funções que você exerceria se fizesse concurso público e passasse e ingressasse na Caixa Econômica. E por último, mais recente, para o Banco do Brasil 2023, o ano passado, fresquinho então, nós tivemos esse tema aqui, ó, o desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Cara, um tema muito atual, muito contemporâneo e que também remetia às questões de ordem social, cidadania. Olha só que interessante as palavras-chave, como existe uma padronização na elaboração de temas que são feitos pela SESGranRio. Então, qual a conclusão que a gente pode chegar acerca desse levantamento que a gente fez sobre as características da redação SESGranRio? Antes de ir para esse mérito, eu peço mais uma vez para vocês que estão curtindo, chegaram até esse momento do vídeo, dá aquela curtida, lembra de se inscrever no nosso canal, porque a nossa meta, se der tudo certo, se assim Deus quiser, é chegar aos 20 mil ao final do ano de 2024, 20 mil inscritos.
Pode parecer pouco, mas pro japa aqui, gente, é muito significativo, porque afinal de contas a gente tem muitas bocas para alimentar e a gente precisa fazer o nosso YouTube monetizar e ser relevante para a comunidade aqui, principalmente no âmbito educacional. E você pode dar aquela força pra gente aqui se dedicar ainda mais e conseguir construir conteúdos que vão fazer você ser aprovado. Então dá aquela forcinha pra gente, beleza? Voltando aqui, qual a conclusão que a gente pode chegar acerca das características da banca de correção Sesgran-Rio e o que a gente pode prever, né, de perspectivas para o futuro, para a execução do concurso nacional unificado. O primeiro ponto que eu levantei aqui, que eu acho extremamente relevante, é verificar que os temas eles costumam ser mais objetivos, não é? Mais palpáveis, trabalhando com questões, inclusive, de assuntos sociais. Ou seja, remetem a uma realidade social brasileira e que você tem que demonstrar obrigatoriamente senso crítico e reflexivo para ter uma percepção sobre o que está acontecendo no país. E eles todos propõem sempre uma reflexão, uma percepção crítica que você precisa obrigatoriamente mostrar ao longo do seu desenvolvimento, ao longo da sua argumentação. Os assuntos, como vocês observaram, se a gente for agrupar aqui, né, em algumas características comuns, a gente vai perceber que são associados às empresas, às funções que você provavelmente vai exercer quando ingressar nesse cargo público, claro que passando aqui com a gente, né, estudando com a gente, e também estão muito relacionados a questões de cidadania, ou seja, da compreensão que você tem que ter do papel do cidadão na sociedade brasileira. E não se esqueça que esses tipos de conteúdo exigem uma argumentação consolidada, exigem uma argumentação muito bem substanciada a partir de repertórios socioculturais, que são informações acadêmicas que vocês podem trazer da sua bagagem cultural para melhorar o caráter persuasivo das redações. Se você não sabe como fazer isso, calma que eu ensino nas próximas aulas e calma também que nós temos o nosso curso de redação na plataforma Corrige-me, lembra que o link está na descrição, que vai disponibilizar para vocês aulas acerca desses recursos e claro que diversas outras estratégias. E por último, e não menos importante, veja que muitas propostas de redação da banca Sesgran-Rio permitem que você analise causas e consequências do problema, veja que esses problemas são graves e que você pode sim dispor de soluções plausíveis para resolver esses problemas. Nesse sentido, você percebe uma semelhança muito grande com o que acontece na banca Enem. Gente linda, espero aqui no final dessa parte 1 da nossa análise sobre a banca Sesgran-Rio, orientando vocês acerca do concurso nacional unificado na redação, que vocês tenham entendido muito bem. Na parte 2, eu vou trazer para você, olha que bacana, o tema de redação do último concurso do Banco do Brasil 2023, com uma análise do tema e um modelinho bem bacana para você se inspirar. Então, eu recomendo que vocês acompanhem essa aula e fiquem atentos com as nossas informações, as nossas notificações. Por isso que você tem que ativar o sininho. Gente linda no meu coração, vou ficando por aí e aguardo vocês. Bons estudos e até a próxima aula!